Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de novo a mais um episódio Da Teoria ao Hábito. Hoje nós estamos trazendo uma pessoa muito especial, que a princípio pode ser que vocês não vejam essa conexão, mas eu acho que a partir da nossa conversa isso vai aparecer com muita clareza para vocês. Eu estou aqui com a Liana. Ela é fundadora do Guia da Alma, que é uma startup que trata sobre terapias complementares para a saúde mental. Liana, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, Ana. E pessoal também que está assistindo, ouvindo o podcast. Estou muito feliz de estar aqui nessa conversa hoje. Principalmente primeiro, porque eu tenho muito carinho por você, muita admiração. A gente é colega aí de startups, sabe dos desafios e também das glórias, né, de estar nesse caminho de empreendedorismo. E falando sobre um tema tão importante, eu acho muito legal que as nossas startups, além, né, de toda a questão do empreendedorismo, tem também a questão do propósito que está unificado. Então, a gente falar aqui hoje sobre como os hábitos, como o ESG, como saúde mental estão interligados, vai ser muito bom. Na verdade, você falou uma coisa muito interessante, porque se a pessoa não tem saúde mental, ela raramente está percebendo o propósito dela, o caminho, a direção, se ela está seguindo ou se não está, né? Então, é tudo muito interconectado mesmo. E a gente fala muito sobre regeneração, né? Então, o propósito desse podcast é a gente trazer uma visão sistêmica sobre os indicadores ESG, né? O que é ESG, etc. Quais são todas esses bloquinhos que somam essa componentização de um cenário mais saudável, mais próspero, mais sustentável, né? Nós estamos falando basicamente também de sustentabilidade aqui. Só que eu queria antes começar com aquela pergunta que eu adoro fazer, que é: quem é a Liana? E eu gosto de falar isso assim, para que você faça e cada um dos espectadores construa a Liana a partir das lentes deles. Então, conta um pouquinho da nossa história. Ai, legal. Olha, já falando assim, depois de tanta terapia, tanto autoconhecimento, vai ser um pouco desafiador resumir em poucas palavras aqui no podcast. Eu acho que nem você falou, quanto mais a gente se conhece, né, se autoconhece, mais a gente vai descobrindo o nosso propósito, aquilo que nos motiva, aquilo que nos faz bem, e ter a startup, o Guia da Alma, é algo que me motiva muito, porque, bom, quando eu sou formada em design, né, sempre estive muito próximo a essa questão da liderança, das artes, do propósito, vivos assim na minha vida. Mas a ideia de construir uma startup foi quando eu tinha recém terminado a faculdade e eu estava nessa busca por mais autoconhecimento, mais bem-estar na minha vida. E quando eu buscava na internet como tá me conectando a profissionais qualificados, novas terapias, eu não encontrava isso de maneira fácil. Hoje na internet tem tudo, né? Mas eu tô falando lá de 2015, são poucos anos, né? 7 anos, 7, 8 anos, mas assim, naquela época não tinha nada. Terapia online era algo que estava começando. E aí, eu e o meu sócio, a gente teve essa ideia de estar construindo algo tanto para ajudar as pessoas a estarem melhorando, a estarem descobrindo novas formas de autocuidado e também valorizar o trabalho dos profissionais, dos terapeutas em torno disso. E junto também estar apoiando mais empresas a estarem levando um benefício como esse para os seus colaboradores. Então, em resumo, seria isso. Muito legal. Na verdade, eu acho que a palavra é conectar, né? Conectar quem está precisando de uma terapia ou de um aprofundamento de autoconhecimento, enfim, algum tipo de tratamento nesse sentido, e ao mesmo tempo conectar com aqueles que fazem um bom trabalho, né? Que a gente fala muito que é o seu servir, né? Porque eu acho que essa parte terapêutica, ela tem muito esse lugar, né, de serviço. E então é muito o que a inovação faz, né? É muito o que é esse nosso universo de startups. E a gente, inclusive, está aqui no Case, por isso que a gente está de crachá. Porque a gente está participando de um evento aqui, que é um evento de encontro da BS Startups, que é a Associação Brasileira de Startups, e nós estamos aqui. Eu catei ela num cantinho para a gente fazer essa conversa. Bom, então, assim, para agora a gente entrar num tema que eu acho que é o core dessa conversa, né? Por que a saúde mental é importante para as pessoas nos negócios e nas relações, enfim?
né? Qual é a relevância que tem a saúde mental? Para mim é muito óbvio, mas pode ser que para o espectador ele, né, não tenha despertado um pouco sobre isso. Perfeito. Bom, por muito tempo saúde mental foi tratada como uma coisa secundária, ou quando as pessoas buscavam uma ajuda quando realmente estavam com um problema ali grave, né? Mas a gente tem mudado essa ideia ao longo do tempo. Então, principalmente, infelizmente, com a pandemia, foi despertado essa importância do autocuidado. Junto com isso, estão vindo várias pesquisas que demonstram também o porquê que a saúde mental é importante. Quando a gente não está bem, além de poder desenvolver ali doenças mentais, né, como por exemplo a depressão, a síndrome de burnout, a gente também vai ter todas as áreas da vida afetadas, né? Tá tudo interligado. Então a gente não vai estar 100% produtivo, motivado no trabalho, os nossos relacionamentos podem também ter prejuízos, nossa conexão com a gente mesmo fica afetada. Então, por tudo isso, é importante na nossa vida pessoal, como sociedade, mas também nas empresas. Porque as empresas, se não tiverem uma equipe saudável, uma cultura saudável, isso não é sustentável a longo prazo. Elas também vão ser prejudicadas com todas essas questões que envolvem a saúde mental, que muitas vezes elas não são tão óbvias para quem não tem contato com esse assunto, mas ela está totalmente interligada com a produtividade, a rotatividade, afastamentos, então tudo envolve saúde mental. É muito interessante isso que você falou, porque às vezes é isso, né? Você tem um colaborador que é muito bom, né? E ele é uma pessoa agradável, ele é conectado com o resto da equipe, né? Ele está conectado com a cultura e aí de repente ele pede para sair. Uhum. Né? Então, muitas vezes, um acompanhamento com uma certa terapia, com alguma coisa que faça essa complementação, eu vejo que isso tem uma contribuição muito grande para que comece a não perder talentos, né? Uhum. Porque às vezes tem pessoas extremamente talentosas que estão lá entregando um monte e de repente desaparece porque em algum momento algo aconteceu ali dentro, né? Com certeza. E muitas vezes não é algo que está relacionado com o trabalho, mas que vai influenciar o trabalho. Então, as empresas têm cada vez mais percebido que um olhar humanizado ali para as equipes é importante, porque as empresas são feitas de pessoas. Por mais que a gente tenha tecnologia, inteligência artificial, mas o que as pessoas fazem, né, o que as pessoas são, não vai ser substituído. E aí a gente precisa entender que todo mundo tem seus desafios, tem seus momentos, e como que a gente pode estar intercalando isso, equilibrando isso no nosso dia a dia, para a gente também estar bem com o nosso trabalho. Muito bom, mas assim, por que terapias complementares? O que coloca, qual é a diferença, o que coloca nesses lugares, enfim, qual é o diferencial disso e principalmente assim, qual é o benefício, né, dessa soma, né, não só de terapias tradicionais, né, como os psicólogos, psiquiatras, etc., mas conta um pouquinho assim desse diferencial. Vamos lá. Então, na verdade, eu encaro que existem vários caminhos para a gente cuidar da nossa saúde mental. E tem coisas que são terapia, tem coisas que são terapêuticas, e a gente tem que ir intercalando entre essas coisas. Mas quando a gente quer cuidar da saúde mental de maneira profissional, não adianta a gente seguir digamos, de um único jeito. A nossa visão é uma visão de saúde complementar. Então, por exemplo, eu estou com uma questão ali de ansiedade. Se eu tiver num caso severo, eu vou precisar da ajuda de um psiquiatra, ali, de um médico, acompanhamento de um psicólogo, mas eu também vou precisar fazer uma mudança de hábitos na minha vida. Então, eu posso incluir terapias complementares, como, por exemplo, a programação neurolinguística, práticas como yoga, meditação, tudo isso vai contribuir para o meu bem-estar, para o meu autoconhecimento. E, na verdade, foi descobrindo na prática, na própria pele, assim, os benefícios dessas terapias, vendo outras pessoas também sentindo os benefícios e elas ainda não serem tão conhecidas, ou quando... Hoje a gente fala muito sobre meditação, mas, gente, vamos fazer, né, voltar lá no tempo, 2016. O pessoal achava que meditação era para a pessoa sentar numa posição ali de lótus, ir para a montanha, para pessoas
só extremamente positivas. E não, agora com o tempo a gente tem várias pesquisas que mostram, por exemplo, os benefícios que a meditação tem para melhorar o nosso foco, para melhorar o nosso bem-estar. E elas podem ser complementares ao tratamento convencional. Então é nesse sentido que a gente aborda isso. É um diferencial ali da nossa plataforma também. Eu sou suspeita para falar sobre isso porque, particularmente na 4H, a gente tem um ritual semanal de fazer uma sincronização na segunda-feira. Né? Porque não teve final de semana, muitas coisas aconteceram, né? Então, de tudo, muitas coisas boas, muitas coisas não tão boas. Às vezes também teve carnaval até de madrugada, então assim, para dar aquela sincronizada, as pessoas se conectarem de novo, voltar para o foco do trabalho, a gente faz um encontro toda segunda-feira de manhã, e a primeira coisa que acontece depois do check-in, de saber como é que cada um chegou, é fazer uma meditação guiada. Legal. Então, eu gosto muito, e assim, a equipe toda gosta muito desse processo. É um processo ainda muito estranho para muita gente, né? Ninguém percebe muito bem o valor disso ainda. A gente percebe que em ambientes muito tradicionais, mas a gente teve a oportunidade de ter 4 estagiários, né? Nós tivemos 4 executivos de um grande banco sendo nossos estagiários por uma semana. E quando começou o primeiro dia e a gente colocou a meditação, nossa, eu vi um executivo chorando. Então, de entender que podemos trabalhar com qualidade, né? Podemos trabalhar com integralidade, porque na verdade, eu acho que a gente passa 2/3 da nossa vida trabalhando, né? Ou mais, porque na verdade a gente trabalha de segunda a sexta, são 5 dias na semana e 2 de descanso. Então, imagina que o nosso tempo, ele é muito dedicado a nossa parte produtiva. Ainda mais a gente, né? Não, startup é 90%, né? Porque é sábado e domingo, eu falei sábado e domingo, eu olhei e falei, mas eu trabalho sábado e domingo. A gente se diverte também, tá? O importante é o equilíbrio. Eu sempre digo isso. Vão ter momentos que a gente vai precisar fazer uma entrega, bater uma meta, mas depois como é que você equilibra isso para não se manter naquele ritmo também? Eu acho que é ali que tá a chave, assim. E aí, então, eu falo isso muito, não só a pessoa dedicou todos os estudos dela até aquele momento, né? E dentro, na 4H, nossos colaboradores estudam muito. Eles estudam o tempo inteiro e eles estudam tão felizes. É tão bom, é tão lindo ver isso. Mas o que a gente vê é que eles estão entregando o valor deles para a companhia crescer, etc. Então, como é que a gente garante uma qualidade de produção, de integração, de pertencimento, mas também de autocuidado, né? Deles se sentirem tendo um momento de qualidade deles também, né? E aí eu acho que a meditação é um dos elos que une a gente, sem dúvida nenhuma. Com certeza, até trazendo também, a gente já fez meditações assim em empresas e geralmente o pessoal fala assim, mas meditação não é pra mim, terapia não é pra mim. E aí quando tem experiência, vê a diferença que faz. Abre os olhos assim, então brilhando, sabe? Então, se você tá ouvindo aqui e nunca fez, o meu convite é tentar. Experimenta. Isso aí. Então, agora que a gente está num momento, né, falando de aquecimento global, mudanças climáticas, a gente está percebendo que, assim, no Brasil principalmente, mas isso está acontecendo em muitos lugares do mundo, mas hoje a gente passou por uma série de ondas de calor muito intensas, que ainda vão piorar, né, isso não acabou, né, e também, ao mesmo tempo, chuvas muito intensas, cidades que foram totalmente destruídas, né, pessoas que perderam tudo. E essas pessoas trabalham em empresas, ou têm negócios, etc. Então, como é que você vê a importância de ter essas terapias complementares nesse momento, né, onde a gente viu casos desse calor extremo, né, de pessoas que quebraram o vidro do ônibus porque estava muito quente e o ar-condicionado não estava funcionando. Vimos pessoas que assim, esqueceu o filho dentro da van porque estava muito quente, não estava conseguindo pensar. Então, tem um risco sobre isso, né?
Fala um pouquinho, porque quando a gente fala de ESG, nós estamos falando sobre risco. Então, como é que você vê o risco, principalmente em empresas mesmo, né, com seus colaboradores, diante dessas mudanças climáticas e sem ter um apoio terapêutico, por exemplo, para que consiga passar por esse desafio de uma forma mais leve? Perfeito. A gente está tendo ali desafios, né, principalmente ambientais, de sociedade, assim, bastante preocupantes. E não é à toa que ESG, né, boas práticas, vem nesse momento, muito mais do que uma tendência, é realmente algo importante para a sustentabilidade das organizações, para elas estarem se adaptando a um novo mundo, a novas necessidades. Quando a gente fala em saúde mental, está muito relacionado ao S, né, ao social. E até mesmo ao G, a governança. Como é que a gente está gerenciando essa empresa? Qual é o valor que a gente dá para as pessoas que estão aqui? Então, está totalmente integrado, né? E quando a gente pensa ali em casos mais críticos, isso vai estar gerando estresse. Isso vai estar colocando a pessoa sobre uma situação, até mesmo quando a gente fala ali das necessidades básicas, né? Não estão sendo atendidas. Imagina como é que fica a questão do nosso bem-estar mental. A gente não precisa só olhar agora, na própria pandemia. Acho que as empresas sentiram muito ali o que uma condição alterada, né, e uma condição delicada que traz risco à saúde pode fazer com a saúde mental das pessoas. Foram muitos os casos assim que se tornaram ainda mais fortes de ansiedade, de depressão, de estresse, o próprio burnout, enfim, existem várias complicações que podem acontecer em torno disso. E mesmo no nosso dia a dia, podem acontecer situações de luto, de término de um relacionamento, como eu falei, não precisa estar totalmente ali relacionados ao trabalho, mas vão influenciar no trabalho. E aí, se a gente não tiver um apoio emocional, a gente muitas vezes não sabe como lidar com isso. Então, essa importância das empresas entenderem que investir nessas melhorias em todas as áreas, né, em relação a todas as bases ali do ESG, não é um gasto, é um investimento que vai tornar elas muito mais sustentáveis a longo prazo. É porque antigamente, né, era como se tivesse uma parede e aí a pessoa ela tinha uma vida no trabalho. Aí ela abre, passa pela porta, tranca a porta, aí ela entra na vida pessoal dela. Mas isso não acontece, né? Por isso que a gente estava falando no começo de uma questão sistêmica. Não é, a pessoa, ela é todo o sistema dela o tempo inteiro. Né? Ela está lá trabalhando, ela recebe uma mensagem de WhatsApp da esposa, do marido, do filho, etc. E isso é normal e tem que ser tratado como uma coisa normal, né? Porque faz parte da integralidade dessa pessoa. Quando a gente tira isso dela, é como se a gente estivesse ceifando um lado dela que ela precisa viver, né? Ela tem essa necessidade de vivenciar de uma forma integral. E aí você estava falando e também me veio essa percepção de que a saúde mental ela é importante na tomada de decisão, ela é importante na inovação, né? Então, como que mentes não saudáveis, né, conseguem levar a empresa para o próximo nível, né, fazer expansão, mantê-la na liderança. Fora o que você trouxe antes, né, de perder talentos, né, que acaba perdendo um pouco o ritmo da própria empresa, né? Sim, e a gente falou bastante das equipes, dos colaboradores, mas também quando a gente vai pensar nas lideranças, né, que estão ali sendo um exemplo. E, enfim, lideranças, diretores, founders, que são pessoas que têm uma posição de extremo risco e também geralmente estão numa posição de sobrecarga. Como que a gente consegue tomar decisões assertivas? Como que a gente consegue ser um exemplo para as outras pessoas, contribuir na construção de uma cultura saudável, se a gente também não estiver olhando para isso na gente? Então, esse também é uma reflexão que tem se falado muito no mercado hoje. Qual que está sendo a mensagem que os líderes, os founders estão passando ali para o mundo? De repente é melhor até começar top-down, né? Então, primeiro trata as lideranças, até para elas perceberem a mudança que faz,
para depois entender, porque realmente eu acho que quando tem um líder muito pressionado, né, você acaba tendo uma equipe inteira por trás, embaixo, toda pressionada, né? Então é muito raro a gente conseguir perceber líderes que não passam para frente toda a pressão e estresse e responsabilidade que eles têm nas costas. Então, nós estamos falando sobre sustentabilidade, né? Então, da teoria ao hábito, vem muito disso, de passar do teórico, começar a praticar, né? E dentro disso, a gente entende que aconteceu alguma coisa com o ser humano em algum momento que ele começou a perceber que ele não estava ferindo tanto o planeta como ele está, né? E a gente agora já tem muita clareza. Algumas pessoas mais conscientes já sabiam disso com muito tempo, né? E não foi falta de aviso, tiveram muitos avisos, mas é aquela coisa que o ser humano tem isso por natureza de achar que não vai acontecer com ele. Não, isso não vai acontecer comigo, e aí agora está sentindo na pele, né? Eu acho que muita gente já sentiu, não só as ondas de calor, ou teve alguém que perdeu tudo, né? Ou que teve a sua casa alagada, enfim. E então eu já volto de um outro lugar da saúde mental, que é o do autoconhecimento que você trouxe, da autoconsciência, né? Então, como que é importante, ou como é que essas terapias elas influenciam para que os seres humanos voltem para esse resgate e comecem a repensar a forma com que eles estão consumindo, produzindo, a direção que eles estão seguindo, né? Então, assim, não é só uma responsabilidade empresarial nas questões ESG, mas as empresas são feitas de pessoas, né? Então, como é que começa a espalhar essa consciência ESG, né, junto com um letramento, para que eles entendam a importância de fazer mudanças de hábitos. Com certeza. Na verdade, a gente falou muito assim do papel, da função, das responsabilidades das empresas, mas como você disse, as nossas atitudes também vão impactar. Então, a gente sempre traz, né? Quero fazer melhorias no meu ambiente de trabalho, mas o que que eu posso fazer? Quero fazer melhorias na minha vida, na minha comunidade, o que que eu posso começar fazendo? É sempre esse olhar para a autorresponsabilidade. Quando a gente não tem autoconhecimento, a gente costuma olhar muito para o externo. Então, outras coisas me irritam, outras pessoas me irritam. Quando a gente tem o autoconhecimento, a gente começa a olhar para a gente. O que que eu posso melhorar? Como eu posso evoluir? Se eu já percebi isso em mim, como que eu posso contribuir para que o outro também perceba e comece o caminho dele? A gente vai construindo uma trilha para que outras pessoas possam passar também. E quanto mais a gente se autoconhece, está disposto a melhorar e evoluir, a gente vai criando inteligência e maturidade emocional. E aí a gente começa também a ter uma visão mais empática do coletivo. Eu acho que é isso que, às vezes, as pessoas precisariam ter um olhar mais expandido, sabe? De não olhar só para si, mas perceber que quando a gente fala de questões climáticas, ambientais, sustentabilidade, a gente tem que pensar no todo, porque todos nós sofremos os impactos, né? Não, aquela coisa, quando a gente está lidando com questões da natureza, quando a gente está lidando com questões da sociedade, todos são impactados de alguma forma. Então, se a gente quer construir uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais gentil, uma sociedade mais sustentável, a gente tem que partir também das nossas atitudes. Perfeito. Então, eu falo que mudanças climáticas, ela não escolhe o CEP, não é por CEP e nem por classe social, né? Então, ela atinge todo mundo. Lógico que os mais vulneráveis, eles não têm como resolver, né? Teve uma ilha no Pacífico que ela foi totalmente queimada, em Honduras. Ela foi totalmente queimada. 100% da ilha pegou fogo. E era uma ilha paradisíaca, com vários resorts, com vários hotéis, e os nativos que trabalhavam nos hotéis. Na verdade, os hotéis, né, eles tinham seguro, eles têm outro patrimônio, a vida continuou. Mas os nativos perderam absolutamente tudo. Não sobrou nada.
E foi justamente ondas dessas de calor com altas temperaturas, e aí o incêndio se manifestou e se proliferou de uma forma incontrolável, e a ilha inteira pegou fogo. Então, eu acho que essa parte do coletivo, né, da gente entender que a gente é parte do todo, somos todos interligados, né? Então, até no próprio relacionamento, no próprio trato, você reconhecer a existência do outro, isso é fundamental para a gente, para quem que realmente quer que a nossa realidade seja diferente a médio e longo prazo. Com certeza. Não dá pra gente simplesmente ignorar, né? Acho que quando a gente ignora, a gente justamente não tá fortalecendo a empatia, não tá fortalecendo a gentileza, a compaixão, o amor, enfim, todos os atributos que a gente geralmente considera muito positivos, né? Eles têm que ser incluídos nos momentos bons e nos desafiadores também. Então, acho que essa é uma boa colocação aí, Ana, para a gente estar olhando o coletivo. E isso, tanto na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, todo mundo, no final do dia, quer ser feliz, todo mundo quer ter uma vida boa, atingir seus sonhos. Então, a gente também ter esse olhar, né, de que somos todas pessoas, assim, em evolução e aprendizado. Muito legal. Bom, então nosso papo está acabando, mas a gente tem uma coisa assim fora do protocolo, que a gente sempre pergunta quais seriam os 4 hábitos que você elencaria que seriam transformadores para uma pessoa que está buscando um melhor equilíbrio, uma saúde mental, enfim, uma empatia, melhores relacionamentos, enfim. Quais seriam 4 hábitos que você elencaria para indicar aí para os nossos espectadores começarem a praticar? Bom, acho que a gente já falou de vários deles ao longo da conversa. Que o primeiro, a gente falou bastante de fazer terapia, porque existem coisas que são terapêuticas, por exemplo, uma caminhada terapêutica, estar com os amigos terapêuticos. Mas terapia é diferente, a gente está ali com um profissional que se dedicou ao longo da carreira dele para entender como ele pode estar te apoiando, utilizando as ferramentas certas para você sair daqui e ir ali para o outro lugar que você deseja, para estar melhorando também o seu bem-estar. Então, essa é a primeira dica. A segunda, a gente falou muito do autoconhecimento, né? Conhecer a si mesmo, entender quais são as nossas potencialidades e também os pontos que a gente tem a melhorar. O terceiro, acho que é encontrar o nosso ponto de equilíbrio. E equilíbrio tem significados diferentes para todas as pessoas, mas a gente não ir para extremos, sabe? A gente encontrar como que a gente pode ter uma rotina equilibrada, relacionamentos equilibrados, e sair daquele estereótipo de que precisa ser linear. Mas a gente, por exemplo, um dia que trabalhou a mais, no outro dia tentar fazer uma pausa maior, num dia que a gente se permitiu ali ter um momento de descanso, fazer uma pausa, no outro dia compensar com exercício, sabe? É ir encontrando esses meios de equilíbrio. E quarto lugar, acho que faz muito parte aqui do que a gente está fazendo, que é essa troca, esse olhar empático, porque a gente aprende quando a gente está com outras pessoas, trocando ideias, a gente consegue ampliar a nossa visão e entender melhor essas causas, como que as coisas funcionam para mim, como que elas funcionam para o outro, justamente para a gente entender como que a gente pode trabalhar de maneira coletiva, mas respeitando a individualidade de cada pessoa. Legal. Olha, você estava falando, estava prestando muita atenção, mas também já estava conectando com separar, reduzir, recuperar e multiplicar, e encaixou tudo muito direitinho. Então, obrigado, não foi nada combinado, tá, gente? É verdade. Inclusive, a gente vai terminar a gravação aqui e correr para os estantes de novo. É isso. Então, muito obrigada, Liana, pelo seu tempo, nossa fugida aqui. Obrigada por essa troca, né, por abrir seu conhecimento aqui pra gente. E obrigada você por ter assistido a gente aqui. Eu espero que essa mensagem tenha tocado você de alguma forma, para que a gente possa fazer essa transformação que o mundo precisa. Eu que agradeço e até mais. Até! Pronto! Ai, foi bem legal. Não ficou? Ficou ótimo. E esse é o propósito mesmo.